Otoshi-yori, pessoas mais velhas, idosos, né, mais 60. Tenho certeza que você já encontrou um desses seres humanos por aí. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, outro dia eu tava no ônibus, aí eu percebi que sempre no horário de 10h20, que o ônibus aqui do terminal sai, sempre tá cheio de otoshi-yori. Parece que é o horário deles, o horário que os idosos saem para fazer suas caminhadas, andar, né? Porque já recebeu aposentadoria e tal, não tem nada para fazer da vida, vai andar de ônibus. E eu pensei que isso era só aqui no meu bairro, era só no ônibus que eu pego. Aí eu comecei a perceber sobre isso. E realmente os otoshi-yori gostam muito de sair no horário das 10 horas. Cara, outro dia tinha acho que uns 4 jovens, contando comigo e meu irmão, num ônibus grande, e tava lotado de cabecinhas brancas. Só dos otoshi-yori, cara. Aí isso me lembrou uma história que logo quando eu cheguei aqui, eu não sabia andar de ônibus, mas pelo menos o ônibus que ia pra minha casa eu sabia pegar. Aí eu tava andando e eu sempre gosto de sentar no banco de trás. E um dia desses era o horário dos otoshi-yori saírem. Era o horário das 10 horas. E começou, eu não sabia. Aí começou a chegar 1, 2, 3, 4. Quando eu vi, o ônibus estava lotado de otoshi-yori. E a minha mãe e meu pai sempre me ensinaram, né, a dar o lugar. Às vezes eu não quero dar o lugar para outra pessoa sentar, sinceramente. Às vezes eu é que tô debilitada. E o otoshi-yori tá mais em forma do que eu. Principalmente porque eu tenho um problema no joelho. Aí, nesse dia, eu resolvi dar um assento pro idoso sentar, né? Mas aí, quem ficou em pé fui eu, no final das contas. Porque eu sentei, aí tinha um lugar pro idoso. Aí depois eu sentei e dei o lugar pro idoso de novo. E no final, eu fiquei sem lugar pra sentar. E eu fiquei meia hora andando no ônibus, em pé. Mas aí tem vezes que eu não tô afim. Me lembro de outra história também, que eu tava sentado, tava lotado o ônibus. Aí meu irmão e eu ficamos na parte antes de passar a catraca. E tinha 2 idosos. Por que isso, né? Essas questões éticas, essas questões morais sempre vêm. É tipo aquilo... Você num trilho tá amarrado a sua mãe e a sua esposa. Aí você salvaria quem primeiro? Aí foi tipo isso, essa questão. Os 2 idosos subiram juntos, só que um era mais lerdinho que o outro. Aí eu falei pro meu irmão, que estava sentado naqueles banquinhos que ficam a par, que você baixa e senta, que é reservado pro idoso, para as pessoas necessitadas, deficientes. Aí eu falei, meu irmão, senta aqui. E a gente ficou sentado. Aí 2 idosos subiram no ônibus e um deles tava quase passando a catraca, o outro tava pagando, o motorista. E eu falei, senhor, senta aqui. Só que, tipo, os 2 olharam, né? Só que um tava todo atrapalhado lá na catraca e o outro tava olhando pra mim. E aí o mais esperto foi e sentou, né? Mas, tipo, os 2 olharam, aí, como tava lotado o ônibus, um deles foi em pé, junto comigo e meu irmão, na parte da frente do ônibus, e o outro foi sentado. Eu fiquei com dó do cara lá, do otoshi-yori, né, do idoso. Mas, não tinha o que fazer, né? É só aceitar. Otoshi-yori é composto desse kanji aqui de Toshi ou Nen, que é o ano. Ano faz sentido, né?
faz sentido algumas coisas, uns kanjis juntarem e serem outras coisas, tipo T é mão e kubi é pescoço. Aí pra falar pulso, T kubi. Faz sentido, né? Tem lógica. O pescoço da mão, T kubi, aí forma pulso. E o outro kanji aqui é o kamori, que é telhado, que é o radical de telhado, junto com o kanji de oi, de grande. Aí, esse daqui eu nunca tinha ouvido falar. Ele é cho, mas eu acho que eu fiz errado. Era primeiro esse daqui, depois o outro. Esse daqui é o kuchi, boca. E juntos eles formam Desgracei o negócio. Vou tentar escrever aqui em hiragana. Até o hiragana eu tava esquecendo porque eu não tô praticando. Shi Yori. Eu acho que o meu hiragana favorito é o Dito. Acho muito legal fazer essa letrinha. O Toshi Yori, pessoa idosa. E como sempre vou escrever aqui no meu caderninho, que tem mais folhas em branco do que coisas escritas. Já esqueci tudo isso aqui já. Não lembro de quase nada mais. Vamos ver se eu consigo escrever bem aqui no cantinho. O O vai ficar de fora aqui. Vai ficar só Toshi Yori. O hiragana O não vai existir aqui. E eu ainda tô fazendo errado ainda. Não siga os meus passos. Eu tô fazendo na ordem errada. A ordem é muito importante pra memorizar o kanji e ele sair bem escrito também. Nem sei se vai caber aqui. Aí o kamori. Pá, esse telhadinho aqui tem em dezenas e trilhares de kanjis. Então é bem fácil lembrar dele. Que taos, Chubirão Downs, Kuchi e aqui esse radical. Pá! Olha, ficou até que bonitinho. Então é isso. Eu esqueci de me apresentar. Seja bem-vindo no final do vídeo, né? Seja bem-vindo ao meu monólogo. Eu sou Radix.